Olá, turma de Direito Ambiental, sejam bem-vindos a mais uma aula. O tema de hoje é microsistema de tutela coletiva. Nós vamos traçar os aspectos básicos desse tema, vamos explicar o que significa o microsistema, o que é um sistema, primeiramente, o que é um microsistema de tutela e, posteriormente, nós entendemos aí o que significa a tutela coletiva por meio disso, qual é a razão de nós criarmos esse microsistema e de onde se tirou essa ideia de que existe um microsistema de tutela coletiva de fato no ordenamento jurídico brasileiro, segundo, naturalmente, a perspectiva do direito ambiental, tá bom? Vamos lá então, pessoal, vamos tratar desse tema e segue comigo então, vamos para o quadro. Bom, pessoal, inicialmente nós podemos aqui nos referir ao artigo 5º, inciso 35 da Constituição, que diz respeito à inafastabilidade do poder jurisdicional. Conforme nós podemos ver aqui, que nenhuma lesão ou ameaça a direito será excluída da apreciação do Poder Judiciário. É o que diz aqui o artigo 5º, inciso 35. Nessa perspectiva, é importante que nós façamos o seguinte comentário. Para que haja apreciação do Poder Judiciário, é necessário um instrumento para a provocação da jurisdição. Lembre-se que uma das premissas da jurisdição, da isenção da jurisdição, a isenção do papel do juiz, do Estado juiz, é que haja imparcialidade, equidistância entre as partes. Então é necessário que o juiz, quem exerce atividade judicial, o Poder Judiciário seja provocado. A provocação do Poder Judiciário se fará por meio de ações. Essas ações, naturalmente, quando nós falamos de microsistema de tutela coletiva, essas ações, elas precisam, naturalmente, autorizar quem as veicula a veicular pretensões coletivas. Pretensões individuais, nós temos as ações comuns que nós conhecemos, que seguem procedimentos específicos ou procedimentos comuns. Agora, as ações que regem tutelas coletivas, que regem pretensões coletivas, necessitam, portanto, de instrumentos de tutela coletiva. O que é tutela? Já conversei com vocês. Tutela significa um comando. Um comando. Significa a garantia do direito por meio da atuação estatal. Agora, tutela administrativa significa a atuação de um poder executivo ou mesmo do Poder Judiciário Legislativo na sua esfera, no exercício da sua função atípica, dependendo do poder, de executar leis. Uma tutela administrativa, então, seria no âmbito da administração pública, que pode ser de qualquer dos poderes, segundo aquela teoria das funções típicas e atípicas, né, que o ministro Alexandre de Moraes escreve no seu livro. Seguidamente, pessoal, nós temos a tutela judicial. A tutela judicial, na sua visão clássica, sempre foi voltada, isso se consagra bastante no CPC 73, na sua edição original, né, posteriormente houve modificações, emendas, alterações legislativas que proporcionaram a defesa da tutela coletiva, mas não propriamente o CPC 73, mas sim por meio de outros instrumentos que surgem posteriormente, tais como o Código de Defesa do Consumidor. Mas temos também instrumentos que precedem o Código de Defesa do Consumidor, como a ação civil pública, como a ação popular, entre outros minoritários. Pessoal, é interessante que nós entendamos também que esse sistema de tutela coletiva, ele busca, portanto, garantir a efetivação de direitos coletivos. Aí a pergunta que surge ao aluno é uma pergunta natural, até uma pergunta inteligente, mas o que são direitos coletivos? Intuitivamente, coletivo significa grupo, significa aquilo que pode ser, significa a noção de um conjunto de indivíduos pensados como um todo e não na sua individualidade, né? Isso é uma acepção do direito coletivo, daquilo que se entende por coletivo. Então, o direito coletivo é justamente a defesa desse direito que diz respeito ao corpo como um todo, ao conjunto de pessoas e não às pessoas individualmente. Claro que se nós não tivéssemos uma definição bem precisa do que significaria direito coletivo, direito individual, nós teríamos um problema. Qual o problema que nós teríamos? Nós teríamos que depender da jurisprudência exclusivamente, bem como da doutrina, para que ela, por meio do direito comparado, por meio de raciocínios jurídicos,
criasse um conceito mais ou menos seguro para que o legislador pudesse, então, editar leis posteriores na esteira da defesa da tutela coletiva. Então, nós já entendemos o que é tutela, nós entendemos o que é coletiva, a aula passada também tratamos sobre isso um pouquinho. Necessário, então, que nós entendamos que o coletivo, nesse caso, se pauta na defesa de direitos coletivos, né? A perspectiva jurídica da coletividade. A perspectiva jurídica da coletividade significa a defesa de direitos do corpo social como um todo. Existem direitos que não podem ser vistos da perspectiva individual, porque não fazem sentido. E aí vai a exemplificação que vai tornar esse discurso mais claro. Quando se trata de poluição ambiental, poluição, por exemplo, das águas, nós temos aí o professor Erivaldo, que rege o Grupo GEDA, aqui no âmbito da UEA. Nesse sentido, pessoal, nós temos a defesa do direito das águas como um direito coletivo, por sua própria natureza. E é fácil explicar. Se alguma empresa ou se alguma pessoa física, porque a gente sempre pensa isso na perspectiva da empresa, empresa malvada, mas às vezes pessoas físicas poluem. Às vezes o poder público por si mesmo polui por meio de seus agentes. Caso haja poluição, por exemplo, de um riacho, de um igarapé, no caso aqui no norte, como nós alcunhamos, caso haja essa poluição, você não viola o direito de apenas uma pessoa. Você viola o direito ao acesso à água limpa e até o impacto visual, né? Às vezes até a depreciação das propriedades do entorno, você impacta de uma maneira geral. Todos que passam pelo riacho, todos que têm um contato com as águas dos igarapés, todas as pessoas que às vezes moravam ali perto, as pessoas que tinham memórias a respeito do igarapé, as pessoas que se banham nos igarapés no final de semana, todas essas pessoas são afetadas. As pessoas que usam aquela água para lavar roupa, as pessoas que usam água para beber, todas as pessoas são afetadas de uma maneira indistinta, na medida do seu uso, do seu contato com aquele local. E as pessoas que um dia pensarem em visitar aquele local também são afetadas. Não é? Então aquele bem é um bem coletivo. Sendo um bem coletivo, é direito de todos usufruí-lo, na medida, não é, da defesa daquele bem, da defesa jurídica daquele bem. Né? Ninguém pode apropriar-se individualmente daquele bem. Aquele bem é um bem coletivo, bem de uso comum do povo, na classificação do Código Civil. Né? Nesse caso, pessoal, então, nós temos aí um bem coletivo, por sua própria natureza, que é o direito à água. O direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, tal como estabelece o artigo 225 da Constituição, é uma decorrência desse artigo 225, o direito à água limpa, né? O direito a um igarapé não poluído. Nesse caso, nós temos instrumentos jurídicos para a proteção desse igarapé. Os instrumentos possíveis são a ação civil pública, a ação popular. Esses são os instrumentos possíveis, instrumentos tradicionalmente utilizados. Quais são os órgãos que detêm tutela para ajuizarem essas ações coletivas? Pessoal, nós temos a ação popular como qualquer cidadão, qualquer nacional cidadão, né? Portanto, pessoas que detêm cidadania, seus direitos políticos ativos, nesse caso, detêm a possibilidade de ajuizarem a ação popular. São os legitimados ativos para a ação popular. Mas nós temos também, e tenho a impressão que essa ação tem maior relevância no dia a dia, a conhecida ação civil pública. A ação civil pública, ela estabelece a defesa dos direitos coletivos e individuais, coletivos lato sensu, que são fracionados em direitos difusos, direitos individuais homogêneos e direitos coletivos stricto sensu. Calma que eu vou falar isso na época certa, tá? Está lá no Código de Defesa do Consumidor. Eu sei que é estranho, mas está lá. Então, pessoal, nós temos aí, no tocante aos instrumentos de defesa, aos instrumentos previstos no ordenamento para a defesa dos direitos coletivos lato sensu, nós temos como um desses direitos
o direito ao ajuizamento de ação coletiva. Entre essas ações coletivas, nós temos a ação civil pública. A ação civil pública detém legitimados previamente estabelecidos, não é qualquer pessoa. Eu vou citar 2 legitimados que estão previstos na lei, que são de maior relevância. Nós temos o Ministério Público e nós temos a Defensoria Pública. A Defensoria Pública veio depois, houve uma luta institucional para que essa ação não fosse, sua legitimidade não fosse deferida também à Defensoria Pública, fosse restrita ao Ministério Público, mas se compreendeu que a comunhão dessa legitimidade entre Defensoria Pública e entre Ministério Público seria de interesse público, segundo o Congresso Nacional. Bom, a ação civil pública, então, ela é um instrumento para a suscitação, ou seja, para a provocação do Poder Judiciário para se manifestar sobre a lesão a um direito ambiental. Direito ambiental de natureza coletiva, né? Portanto, natureza difusa ou coletiva estrito sensu, dependendo da situação, né, que se dá na prática, no caso concreto. Pessoal, então vocês entenderam que existe direito coletivo, que os direitos coletivos são divididos em direitos coletivos lato sensu. Aí esse é o gênero. Aí, como espécies, nós temos em seguida os direitos difusos, os direitos coletivos estrito sensu e os direitos individuais homogêneos. Para que nós possamos provocar o judiciário para se manifestar a respeito de violações de direito ambiental no tocante a direitos coletivos, lato sensu, né, ou seja, todas as espécies, nós temos instrumentos processuais adequados, cujos legitimados não são, em regra, pessoas físicas, a não ser na ação popular, que realmente são pessoas físicas. Mas nós temos também a ação civil pública, que é a mais conhecida e a mais utilizada no dia a dia pelas instituições que lutam aí pela defesa da ordem pública. Nós temos entre elas o Ministério Público e a Defensoria Pública, mas também temos associações, etc. Esses legitimados estão previstos na lei. O que eu quero que vocês entendam agora é que esse microsistema de tutela coletiva, um sistema significa um todo organizado, fechado, hermético, coerente e lógico. Esse é um dos possíveis conceitos de sistema que você pode extrair do dicionário da Maria Helena Diniz, tá bom? Existe aí nas plataformas de acesso. Não vale a pena talvez você comprar esse dicionário porque é muito caro, né? E você não vai utilizar tanto assim. A não ser que você faça um mestrado, doutorado, realmente vai ser bastante útil. De qualquer maneira, pessoal, importante que vocês entendam que existem sistemas jurídicos. Existe sistema jurídico brasileiro como um todo, que o pessoal costuma chamar de ordenamento jurídico brasileiro, né? Então é um conjunto de leis e códigos, né, encabeçados pela Constituição que formam o direito brasileiro. Nós temos sistemas também que são criados dentro de leis específicas. Leis que tratam, que instituem sistemas, por exemplo, o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ali existe um sistema próprio de defesa das pessoas com deficiência. Nós temos também o Estatuto do Idoso, em que existe ali um sistema para a defesa do idoso, que deve ser interpretado dentro daquela própria lei do Estatuto. Paralelamente, nós temos também, pessoal, os códigos. Os códigos, eles às vezes são editados por apenas uma lei, né? Mas eles tratam de um conjunto universal de temas correlacionados a um determinado aspecto da vida social. Nós temos o Código, portanto, o Código Civil, o Código Penal, o Código Processual Civil, nós temos a consolidação das leis trabalhistas. Olha, interessante, porque a CLT não é um código, ou seja, ela não é editada por meio de uma lei apenas. É um conjunto de leis que surgiram ao longo da vida do século XX, né, na maioria no Brasil. É um conjunto de leis que são compendiados, que formam a conhecida CLT. Então nós temos sistemas que são criados por uma única lei, nós temos sistemas que são criados por diversas leis. Interessante nós notarmos que no caso do microsistema de tutela coletiva, nós poderíamos ter um código de tutela coletiva no Brasil, mas não temos. A solução para suprir
essa lacuna legislativa foi, até porque a criação do direito coletivo é algo recente, né, em termos históricos. Não se existia essa consciência. Nasce, sobretudo, com a percepção da possibilidade de danos coletivos que são inviáveis de serem defendidos individualmente. Por exemplo, um acidente nuclear, por exemplo, um acidente químico, por exemplo, uma tragédia ambiental como aconteceu no caso de Brumadinho e Mariana. Nesses casos, não temos apenas as pessoas diretamente afetadas por aquele acidente ambiental como lesionadas. Temos também pessoas que moram de maneira distante, porque um exemplo claro é que nós, como amazonenses, temos direito a acessarmos o estado de Minas Gerais, as naturezas e as belezas do estado de Minas Gerais. Podemos transitar livremente no território. Né? Nesse caso, o acidente em Minas Gerais violou o direito coletivo a qual está estendido aos amazonenses. Então, é necessário que se interprete que essa categoria dos direitos coletivos surge no século XX também, na segunda parte do século XX, sobretudo naquele momento em que as convenções da ONU que tratam de matéria de direitos ambientais, elas surgem na aceitação política dos estados como sujeitos de direito público internacional. Gente, esse microsistema de tutela coletiva no Brasil, então, ele é criado por meio da doutrina. Naturalmente, a doutrina tem como supedâneo, a doutrina tem como fundamento nessa criação próprios diplomas legislativos que estabelecem disposições específicas por meio das quais se dá para compreender que existe um todo organizado, composto por leis diferentes que formam esse microsistema. E é justamente isso que eu vou mostrar para vocês agora. Naturalmente, eu coloquei essa questão do artigo 5º, inciso 35 da Constituição. Nós passamos agora à análise das leis específicas. Bom, pessoal, nós temos aqui a Lei de Ação Civil Pública, grave o número da lei, Lei 7.347 de 85, né? Disciplina Ação Civil Pública, esse instrumento processual, essa ação, instrumento processual para a provocação da jurisdição e defesa de determinados direitos de cunho coletivo, difuso ou individual homogêneo. Nós temos aqui as matérias que são defendidas por meio dessa lei, cujos legitimados, como disse para vocês, são alguns elencados na própria lei, entre eles o Ministério Público, isso também está previsto na Constituição, no artigo 129, e a Defensoria Pública também, recentemente, a quem foi conferido esse poder de ajuizar a ação civil pública. A defesa das matérias é meio ambiente, consumidor, bens e direitos de valor estético, histórico, turístico e paisagístico, né? Nós temos algo a respeito desses assuntos também, correlatas aqui. Percebam aqui no artigo 1º, a leitura é importante. Rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, perceba que já se refere à ação popular, dando indícios da existência de um microsistema em que uma lei se refere à outra e essas leis, de maneira organizadas, sistematizadas, formam essa compreensão de uma tutela coletiva que justamente permite a criação de instrumentos para que a jurisdição atue nesse ramo de defesa dos direitos coletivos. Rege-se pelas disposições desta lei, sem prejuízo da ação popular, as ações de responsabilidade por danos morais e patrimoniais causados, aí está aqui as matérias, né? Meio ambiente, consumidor, ou qualquer, aí tem lá outros, né? Qualquer outro interesse ou difuso ou coletivo. Pessoal, conectando o artigo 1º mais o artigo 21, temos aqui: aplicam-se à defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos, no que for cabível, os dispositivos do título 3 da lei que instituiu o CDC. Perceba então que a Lei de Ação Civil Pública ela faz referência à Lei de Ação Popular, no caput do artigo 1º, e faz referência ao CDC, Código de Defesa do Consumidor, no seu artigo 21. Então, perceba que essa lei, ela remete a outras duas leis que tratam da defesa de direitos coletivos. Vamos abrir essas leis, um momentinho. Vamos lá para o CDC, Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078 de 90. Vamos lá, um momentinho. Nesta lei nós temos aqui o artigo, né, vamos só ler aqui, dispõe sobre a proteção do consumidor e da outras providências. A questão, pessoal, também é que o direito do consumidor muitas vezes assume a faceta de direito coletivo, lato sensu, né?
É simples nós entendermos que direitos coletivos, lato sensu, estão dentro do aspecto de defesa do direito do consumidor na medida em que determinados serviços ou produtos podem causar danos a toda uma coletividade e não apenas àquele que comprou aquele produto ou adquiriu aquele serviço. O exemplo disso é um carro, né, por exemplo, que polui acima da média nacional, porque isso é uma decisão política também, o quanto deve ser poluente um carro, né, um instrumento de defesa da economia, porque você evita importações, etc. Isso está no âmbito aí da ONU, né? Da OMC. De qualquer maneira, pessoal, é interessante que nós entendamos que quando você adquire um veículo que polui além da média nacional, aquele veículo seu, teoricamente, está causando um impacto ambiental maior para todas as pessoas que estão naquele ambiente, né, diretamente afetado. De maneira, caso nós queremos estender isso à realidade de uma cidade inteira consumindo carros que poluem mais, isso vai naturalmente afetar o meio ambiente daquele estado como um todo. Uma cidade grande, uma cidade que detém um grande porte, por exemplo, São Paulo, caso a frota inteira de São Paulo polua acima da média nacional, naturalmente isso causará um impacto para toda a região próxima dali, talvez até para o interior mais extenso, Rio de Janeiro, Paraná. Nesse caso, pessoal, é inteligível, é possível nós inferirmos que haverá uma violação natural, né, de um direito que vai além das pessoas que estão nas imediações, mas o Estado como um todo, talvez mesmo o país, talvez a mesma os vizinhos, países vizinhos. Isso acontece muito, por exemplo, na China, né? Vocês veem que tem uma atividade industrial intensa e isso causa uma poluição ambiental, a qualidade do ar cai demais e esse ar poluído ele se move, né, em função dos ventos, e aí às vezes a poluição de uma cidade acaba afetando diretamente as cidades vizinhas, às vezes até cidades distantes. Isso tudo significa aí, são indícios da existência de um direito coletivo. Bom, gente, partindo propriamente para a lei, depois de vocês terem essa concepção, nós temos aqui o artigo 81, perdão, que diz: da defesa do consumidor em juízo, disposições gerais. A defesa dos interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida em juízo individualmente ou a título coletivo. Pessoal, esse capítulo se aplica, portanto, naquilo que for pertinente, à própria Lei de Ação Civil Pública e se aplica também à Lei de Ação Popular. Percebo então que nós temos indícios aqui de que um diploma necessita do outro para a sua aplicação franca. Não é possível você exercer a defesa do consumidor em juízo sem fazer uso da ação civil pública, e muitas vezes da vida jurídica e da vida social. Então é necessário que você utilize esse instrumento da ação civil pública, mas ao mesmo tempo a ação civil pública por si só necessita das disposições do Código de Defesa do Consumidor para que se interprete o tipo de direito e a maneira como ele será tutelado coletivamente. Nós temos aqui no parágrafo único a conceituação, no artigo 81, tá, do CDC. Nós temos a conceituação de interesses ou direitos difusos, interesses ou direitos coletivos, são os coletivos estrito sensu, e os direitos ou interesses individuais homogêneos, né? Cabe aqui uma leitura, necessário aqui que haja uma leitura mais cuidadosa, tá bom, pessoal? Até porque cai às vezes a questão de concurso exatamente assim. Pessoal, nós temos aqui, para os fins do artigo 81, parágrafo, são legitimados concorrentemente. Aí percebam, essa legitimação aqui, ela se repete na Lei de Ação Civil Pública, o que dá mais um indício da existência de um microsistema de tutela coletiva. Então percebam, era necessária a existência de um microsistema de tutela coletiva, talvez até de um sistema de tutela coletiva. Como não havia no ordenamento jurídico nacional, leis esparsas foram editadas, uma em complemento à outra, e esse conjunto de leis, por auxílio dos raciocínios da doutrina, que são as pessoas que estudam o direito, né, e têm uma relevância nesse estudo e uma influência na atividade judicial por meio desse estudo, nas academias, etc., até na vida do Congresso Nacional, da Presidência da República, pessoas que estão imiscuídas com o poder político também compõem a doutrina, mas sobretudo intelectuais, eles desenharam, né, por meio dos instrumentos jurídicos existentes, das leis existentes, esse microsistema de tutela coletiva que visa justamente
a aplacar uma necessidade nacional pela defesa desse tipo de direito. Nós temos então o artigo aqui 82, temos aqui o artigo 83, né? Em seguida. E nós temos aqui em seguida, pessoal, o artigo 90, que deixa isso bem claro. Aplicam-se às ações previstas neste título as normas do CPC e da Lei 7.347, que é a Lei de Ação Civil Pública, de 85, inclusive no que respeita ao inquérito civil, naquilo que não contrariar suas disposições. Então percebam que uma lei faz remissão à outra, e todas essas leis se utilizam de institutos previstos no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, portanto, também detém aplicação subsidiária em face a essas leis. Gente, acredito que com essa breve exposição nós conseguimos entender o básico desse tema. Concluo, então, com vocês a explicação do fato de que existem essas categorias de direito, direitos individuais, direitos coletivos. Os direitos coletivos, segundo o microsistema de tutela coletiva existente no Brasil, algumas pessoas dizem que não existe, tá? Mas aí sempre vai haver divergência. Mas segundo esse microsistema de tutela coletiva, nós temos ali, com as disposições do CPC, a categorização do que são direitos coletivos lato sensu. Direito coletivo lato sensu é dividido em direito coletivo estrito sensu, direito difuso e direito individual homogêneo. Isso está previsto aí no artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor ele faz referência à Lei de Ação Civil Pública, faz referência ao CPC, Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, por sua vez, é aplicado subsidiariamente à Lei de Ação Civil Pública, à Lei de Ação Popular e mesmo ao CDC, certo? Então existe uma correlação entre todos esses institutos, leis e posteriores leis que poderiam surgir, inclusive pela defesa do class action, né, que existe aí na defesa do direito do consumidor nos Estados Unidos. Pessoal, encerramos aqui então, espero que tenha aproveitado, fico feliz aí pela sua atenção. Se você gostou, deixe o seu like, se você está com dúvidas, deixe o seu comentário aí também, e a gente conversa mais um pouquinho a respeito disso, tá bom? Fiquem à vontade para entrar em contato. Um abraço a todos, bons estudos, tchau, tchau.